Minha mãe é daqui mesmo. Mas, salvo engano, a descendência do meu pai é italiana. Hoje a enfermagem que é mais. Segurança do trabalho sempre tem, né? Ah, será que vai caber todo mundo? É porque foi chegando enfermagem um atrás do outro, vai ser, ih, vai tomar conta. Ai, ai. Uhum, uhum. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou ficar ali atrás. É o mesmo, é a mesma coisa. Ó, bom dia. Bom dia. Bom dia.
possam participar, aproveitem a oportunidade. Isso externo também para os alunos que estão de forma online, tá? Dúvidas, perguntas, pode interromper, fique à vontade, que eu vou estar repassando aqui para o palestrante, ok? Convido então, Escola Radeon, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Aqui a gente tem turma de enfermagem, segurança do trabalho, tem mais o quê? Mecânica e administração. Bacana, muito bom. Pessoal, alguns de vocês sabem do que se trata o tema da palestra? Tem uma noção por alto? Alguém? Pessoal da enfermagem? Isso. Ok. Mais algum outro tema que também é abordado no Setembro Amarelo, além da questão voltada ao suicídio? Não tanto para esse lado, mas isso, voltado a essa questão da depressão, que é uma questão associada, né, a esse tema que é o suicídio, né? Então é um mês que a gente fala sobre isso e é o mês que a gente tem, né, mais foco dentro da questão da saúde mental, ok? Pode passar. Então, Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio e foi iniciada no ano de 2015. Então, a gente já está caminhando aí para quase 10 anos, né, que existe essa campanha. Porém, né, esse assunto não é um assunto novo, ele já vem sendo tratado de forma mundial, né, e principalmente no mês de setembro, né, onde no dia 10 de setembro é feita a comemoração, podemos dizer assim, né, do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E a gente tem aí algumas instituições, né, que seria o Centro de Valorização à Vida e o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, como setores, né, que têm essa iniciativa, né, de fazer esse projeto, de fazer essa conscientização. E alguns de vocês sabem por que a cor utilizada é a amarela? Alguns de vocês têm ideia? Já pesquisou? Pode falar lá atrás. Quase isso. Tem algumas informações aí que batem, outras estão, né, meio distorcidas, então a gente vai trabalhar bem com isso aí, né? A ideia é instigar vocês mesmos, né, dentro do conhecimento de vocês a respeito do tema, né, tanto do suicídio quanto da depressão, né, esses temas voltados à saúde mental, para a gente mudar aí algumas ideias, né, que às vezes estão distorcidas ou o conhecimento não é muito, né, fundamentado. Então a gente acaba, às vezes, reproduzindo coisas que a gente não tem muita ciência a respeito disso. Então eu vou dar uma pincelada nesses temas com vocês, tá? Para a gente fundamentar esses temas e ter um bom embasamento, né? Tanto teórico, né, quanto para a gente utilizar em prática, né? A gente vai ver aqui mais para frente, beleza? Então vamos prosseguir aí. Então o caso, né, do Setembro Amarelo ocorreu em 94, quando um jovem de 17 anos, né, nos Estados Unidos, tirou a própria vida, né, e ele fez o uso do seu carro, que no caso era um Mustang, né, um Ford Mustang 68 da cor amarela. Então, para quem não sabe, é um carro muito potente, né? Então, imagina o estrago que deve ter sido feito, né, por essa pessoa. E aí a gente começa a questionar algumas coisas. O porquê da pessoa optar, né, pelo autoextermínio? O que leva uma pessoa a chegar a um ponto tão drástico, né, da sua vida, da análise que ele faz a respeito da sua vida, que ele decide tirar a própria vida como forma de aliviar aquilo que ele está sentindo, né? De onde vem tudo isso, toda essa dor? Então, pode passar?
né, a gente tem que a maior causa por trás do suicídio, né, está relacionada a transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, né, transtorno bipolar, esquizofrenia e abuso de substâncias. No caso aí, substâncias engloba tudo, tá, gente? Não é somente substâncias ilícitas, tá? Substâncias que são consideradas lícitas também. Tabaco, álcool, também são coisas associadas a esses casos, né, de suicídio. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente trata de transtornos mentais, né, a gente tem ali como o primeiro deles a depressão e logo após ele a gente tem a ansiedade. No caso, esses dois estão muito associados a essa questão, porque a depressão ela está ligada a uma autodesvalorização da pessoa, né, a situação como ela se encontra, então ela deixa de valorizar tanto a própria vida como, né, a vida em sociedade, a vida com os seus iguais, né? E a ansiedade, ela está ligada com uma preocupação constante com o futuro, né? Uma preocupação constante em lidar com várias situações e isso deixa a pessoa num sentimento de aflição muito grande. Então, para lidar com essas duas questões, quando elas estão num grau muito elevado, às vezes a pessoa se encontra num beco sem saída, né? A gente fala dentro da psicologia que a pessoa ela entra num lugar profundo mesmo, num fundo do poço. E aí ela não vê para onde ela vai sair, né? É nesse caso que vem, né, aquela questão de estender a mão para a pessoa, de ouvir a pessoa, não só como psicólogo, mas como amigo, como colega, que percebe isso, né, com o seu colega ali, com o seu amigo, acontecendo alguma situação, e aí você estende a mão para escutar, para ouvir, né, para entender o que está passando com essa pessoa. E nesses casos, né, quando tem essa proatividade, quando tem esse acesso, quando a pessoa tem acesso a um psiquiatra, né, a um psicólogo, né, nos primeiros momentos ali que a gente vê essa mudança de comportamento da pessoa, a incidência, né, de acontecer um caso desse, né, de suicídio, é muito pequena, porque ainda está no começo. Agora, quando é um caso mais profundo, leva mais tempo, tem-se mais dificuldade, tem que ter um policiamento em cima da pessoa maior ali, um alerta, porque a pessoa ela está procurando uma saída, ela está procurando acabar com aquilo que está fazendo ela se sentir mal. E como ela não sabe o que é, né, ela pensa que acabando com a própria vida, ela não vai sentir mais nada, não vai acontecer mais nada, termina tudo, acaba tudo. Então, a melhor forma de lidar com essa dor, ok? Hoje no Brasil ainda se tem, né, muito preconceito com a área da psicologia e da psiquiatria. Algum de vocês sabe me dizer por que que existe esse preconceito com essas áreas lidadas com a saúde mental? Como é que é? Isso. Mas o que que o pessoal já ouviu falar a respeito desses dois profissionais aí? Tanto psicólogo quanto psiquiatra. Ah, tem um distúrbiozinho, tem uma cabeça meio trabalhada. O que mais vocês já escutaram a respeito? De quem vai, né, no psicólogo ou quem vai no psiquiatra? Como é que é? O mais engraçado disso é que a maioria dos pastores fazem psicologia, né? Então, pastor, padre, tem muita gente da área da religião que faz psicologia exatamente para poder entender mais sobre o ser humano. É contraditório, né? É engraçado. Então, assim, a grande fobia, né, que a gente vê nessas áreas da psicologia e da psiquiatria é muito por conta disso, né? Hoje ainda a gente tem no Brasil muito esse conceito, né, de que quem vai no psicólogo ou quem frequenta psiquiatra é doido, que toma remédio tarja preta, né? Que usa, né, alguns remédios aí que todo mundo já deve conhecer. Usa lítio é doido, usa, sei lá, Concerta, usa o Rivotril, né? Tem muito remédio também associado à área da psiquiatria que a galera já tem até estigma. Vê a pessoa, não, tive que usar um Rivotril que não sei o quê. Nossa, você viu fulano? Tá usando tal remédio, não sei o quê. A pessoa tá toda fora do lugar e tal. Então, ainda se existe um estigma muito grande, então fazer esse acesso às pessoas, né, tanto nessas épocas, né, de setembro aí, fazer essa conscientização
a respeito da profissão também de psicólogo e psiquiatra é importante para a galera perder, né, esse estigma com a área. Por quê? Gente, se até nós, né, que somos psicólogos e psiquiatras, por exemplo, né, a gente faz um acompanhamento, tanto médico, né, quanto psicológico, quem dirá as pessoas que não têm contato com a área, né? Então você imagina, a gente mesmo, né, igual eu que sou psicólogo, a gente faz terapia, né, com outro psicólogo, para lidar com as próprias questões, né, para conhecer mais a respeito de si, para lidar com algum problema. Então a gente está sempre ali em contato com os profissionais da nossa área, né? Tem alguns que também fazem a utilização de medicamentos psiquiátricos, né? Também para lidar com algumas questões. A principal dela voltada à ansiedade, na maioria dos casos, porque são profissionais que têm uma demanda muito alta, tem que estar em contato com muitas pessoas, né? Então você escuta muito da vida das pessoas, então acaba você ficando muito ansioso ali, porque é muita coisa para lidar, né? Então tem muito psicólogo que faz acesso a esses dois tipos de profissionais e também do lado psiquiátrico, né? A galera da área médica tem muito, né, esse acesso com outros médicos, né, pegar um outro parecer. Então não é nada fora do normal, né? Somos seres humanos como qualquer outro, né? Tanto psicólogos quanto psiquiatras. Então, para poder perder esse estigma, é um ponto muito positivo trabalhar sobre esse tema, tá bom? Então, a gente tem uma pesquisa aí, né, a Pesquisa Nacional de Saúde, foi feita pelo IBGE em 2019, que indica que 10,2% das pessoas com mais de 18 anos, né, já foram diagnosticadas alguma vez, em algum momento, né, com depressão, né, no território nacional. E a gente tem dados estratificados pelas regiões do nosso país, que a região com mais incidência é a Sul e a Sudeste. Vamos parar um pouquinho para poder falar sobre esse tema aí. Por que vocês acham que a região Sul e Sudeste, né, tem as maiores incidências, né, de depressão no nosso território? Alguém tem um palpite? Oi? Falta de emprego, o que mais? Alguém? Vamos pensar aí, o que tem muito no Sul e no Sudeste, que nas outras regiões do país não tem? Oi? Isso. Isso. Ela citou também a questão da miséria. Tem bastante, mas nas outras regiões do país também existe um equilíbrio, né, nas outras regiões do país, porque essa é uma questão mais internalizada do nosso país, né, lidar com a miséria como um todo, independente da região do país. A gente tem um contato maior porque a gente está na região sudeste, né? Mas para dar um norte para vocês, vamos pensar assim: quando vocês pensam na região nossa, né, a região sudeste, tem aqui Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. O que tem de comum, né, nesses estados? Oi? Isso, tem essa questão também, né, da perda de gente familiar, às vezes por uma questão, né, da violência e tudo mais. Mas o que eu estou querendo chegar com vocês é o seguinte: a região sudeste, né, do nosso país é uma região muito importante do ponto de vista nacional, né, do ponto de vista da União, no caso, né, do Brasil como um todo. Por quê? É a região que tem as maiores capitais. Por consequência, são as regiões onde mais a gente tem uma quantidade de pessoas morando. Então, a densidade demográfica é muito grande. Então, grandes capitais, muita gente morando, por consequência, muitas empresas, né, multinacionais e tudo mais. E aí a gente entra pensando o seguinte: se são locais com muitas pessoas, muitas empresas,
a vida é mais corrida. O que acontece? O contato social, o diálogo, o tempo que você tem para poder sentar com um amigo, com uma família, para poder falar sobre a vida, falar sobre as coisas que acontecem no dia a dia, dividir essas informações, ter um tempo de qualidade com as pessoas, vai caindo nessas regiões. E aí o que acontece? Distanciamento, e a chance de você cair numa situação de depressão é muito grande, porque você passa por um problema, você não tem com quem dividir. Os raros momentos que você tem, né, de contato com as pessoas, você não quer falar de coisa ruim, você não quer culpar a cabeça das pessoas, o tempo das pessoas, né, e falar de algum problema da sua vida. Às vezes o receio também, né, de se expor, né, de abrir um pouco, de ter essa intimidade maior com um amigo, com um colega, né, entra em jogo ali, né, esse receio. Então, tudo isso são ingredientes que a gente vai adicionando ali e que podem gerar, no final, uma mistura não boa, né? Então, o que acontece? A questão do sul e do sudeste, no caso de depressão, está muito associada a isso. Uma grande densidade demográfica, menor tempo de convivência com as pessoas, alto grau de violência, né, onde a gente tem uma vida mais corrida, né, muita questão trabalho, casa, casa, trabalho e nada de tempo com as pessoas. Então, isso tudo corrobora, né, para um aumento dessa incidência. E aí depois a gente vai para as regiões centro-oeste, nordeste e norte com as menores taxas. Então, à medida que a gente vai subindo no nosso país, a gente vai vendo que essas incidências vão caindo. São estados muito grandes, mas com menores números de município, né? Você não vê muito falar sobre as capitais desses outros estados, dessas outras regiões. Né? Então, a gente não tem uma densidade demográfica tão representativa assim, não tem grandes multinacionais, polos industriais gigantescos, igual a gente vê na região sudeste, né? Então a gente tem esse jogo aí bacana, né, na nosso país. Beleza? Sim? Uhum. A gente vai chegar nessa questão daqui a pouco. Nessas questões aí, beleza? Mas isso é uma questão do quadro geral evolutivo da sociedade, né? Muito ligado à questão da comunicação. A comunicação, na história da evolução humana, ela é o que possibilitou o ser humano sair de uma condição nômade, né, de viver em caverna de um lado para o outro, e começar a viver em sociedades mais aglomeradas, né, começar a fazer a produção agrícola e, por consequência, toda a evolução que a gente teve, né, tanto biologicamente quanto socialmente. Então, a comunicação ela vai evoluindo em constante com o ser humano, até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, onde a comunicação ela se tornou algo banalizado. E é por isso que é muito difícil você ter uma conversa de qualidade. Hoje, a conversa que você tem é muito curta, trazendo pouca informação relevante, porque se tornou banal conversar e falar. Existem tantas formas de se fazer isso que a gente não faz da forma, né, correta, digamos assim. Então, essa banalização da comunicação, ela traz essa problemática que você está falando. Entende? Que às vezes o jovem não tem essa facilidade de diálogo. Mas é um jogo de dois lados, né? A comunicação. Porque a pessoa só aprende a comunicar se alguém ensinar ela a se comunicar. Então, é uma via de mão dupla. Beleza? Então, é o seguinte, a gente vai começar a entrar nessa área aí. Dos mitos acerca do suicídio. Né? Frases que a gente costuma escutar, que são associadas a essa situação, né? Que são, por exemplo, as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. Alguém já ouviu essa frase?
né, ou algo parecido com isso. Ah, fulano de tal não vai fazer isso não, tá só querendo chamar atenção. Ou então escutou alguém falar a respeito de alguém que tentou suicídio, aí algumas pessoas têm o costume de falar que, ah, não, fulano tá só querendo chamar atenção, entendeu? E geralmente tem umas frases associadas a essa do tipo, ah, a pessoa não tenta, ela faz, entendeu? Ela consegue. Não é tão simples assim, né? A maioria das pessoas, né, que passam por essa situação, elas têm uma dificuldade de tomar, né, a decisão final com tanta facilidade assim. Afinal de contas, ela está num conflito tão grande internamente que até para ela dar um passo maior é mais difícil, né? Outra que a gente escuta é essa questão do suicídio acontece sem aviso. É uma falácia, é um erro muito clássico falar que não dá avisos, porque os sinais são muito claros. Às vezes, eles são sutis, outras vezes, eles têm uma percepção muito maior. Ou seja, uma coisa é o meu comportamento mudando pouco a pouco, outra coisa é eu fazer uma mudança drástica no meu comportamento, que vai ser percebida na hora. Então, a mudança constante de comportamento que vai levando para um lado onde a gente consegue fazer a análise de que a pessoa está possivelmente entrando num quadro de depressão é bem claro. Os sinais são bem claros e a gente vai falar sobre eles aqui. Pode passar. O suicídio só acontece com os outros. Isso é tirar o problema de si ou de perto de si, afastar do problema como se isso não fosse acontecer. Por exemplo, tá todo mundo, sei lá, pegando uma doença, né? Tá tendo uma endemia, uma epidemia, por exemplo, de gripe, alguma coisa do tipo. Ah, não, isso não vai acontecer comigo, minha família não, isso não tem chance de acontecer, é querer tirar o problema de perto de você sem querer lidar com o problema em si. Né? Encarar que existe a possibilidade de acontecer com você ou com qualquer outra pessoa. Afinal, não tem ninguém aqui, vamos colocar, né? Não existe nenhum super-homem, super-mulher aqui, né? Todo mundo, né, passa pelas mesmas questões do cotidiano e qualquer outra pessoa passa. Cada um tem seu momento, sua forma de lidar, né? Existem situações onde a gente vai ser mais forte, mais fraco, mas a gente não está livre de nada. Todos nós estamos abaixo do sol, né? O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, então.
Santo de casa não faz milagre, né? E aí vocês conseguem perceber, dentro do que a gente está falando até aqui agora, e de alguns pontos que eu fui levantando acerca da questão da autodesvalorização, né, das situações que ocorrem e da forma que cada um lida, né, a questão da idade é muito importante, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo mais experiência de vida, a gente vai passando por mais situações e vai aprendendo a lidar mais com as questões dos problemas da vida cotidiana. Então, olha só, a quantidade de coisas que está acontecendo. Uma situação problemática na escola. Existe uma questão familiar. Existe a própria percepção dele em relação aos seus iguais. Pô, eu fui o único que repetiu, né? E aí você já começa a entrar numa questão de um pensamento ansioso da pessoa. Poxa, eu não posso ficar nessa condição, eu tenho que sair dela, eu tenho que dar um jeito. E aí você procura o socorro, procura o suporte, fala com as pessoas. Então, olha o nível, né, de problema que a pessoa está tendo que lidar, a quantidade de questões, todas ao mesmo tempo, na cabeça dele. E aí, dentro da psicologia, né, quando a gente trata sobre esse assunto, né, Freud vai falar que existe duas pulsões que são muito fortes no ser humano, né? Que é a pulsão eros, né? Que é a pulsão de vida, e existe a pulsão de morte, né? E a pulsão de morte, ela é o que refreia os nossos comportamentos. Ou seja, você quer fazer alguma coisa e você freia aquilo ali, extinguindo aquela vontade, né? Você quer fazer algo, pulsão de vida, pulsão positiva, pulsão que impulsiona, né? Pulsão de morte, pulsão negativa, que refreia, que fala não, que puxa para trás. Tem que haver um equilíbrio entre as duas, né? A gente não pode fazer tudo o que pensa, tudo o que quer, né? Porque existem limites sociais, existem limites naturais, mas, por outro lado, se a gente falar que não vai fazer nada, né, jogar tudo para baixo, a gente vai entrar numa questão de começar a desvalorizar tudo ao nosso redor, inclusive a nossa própria vida. Então, não há forma mais clara, né, quando a gente está passando por um problema muito grande, a gente tentando lidar com aquela questão, a pulsão de morte fala o quê? Olha, se você acabar com a sua própria vida, não existe dor, não existe mais nada, né? É a forma mais rápida de lidar com o problema. Então, às vezes, é o que a gente não tem entendimento acerca do comportamento do suicida é essa questão muito simples. Se você está sofrendo algo, você está sentindo alguma dor, né? Todo ser humano vai querer o quê? Acabar com aquela dor da forma mais rápida possível. Galera que está aí na enfermagem, que é da área médica, quando chega alguém para ser atendido, se ele está, sei lá, se ele caiu de moto, está com o braço, a perna ralada, ele está sentindo muita dor. O que a galera, né, vai fazer? Faz a limpeza, o cara sente um pouco mais de dor, porque joga uma água, joga um sabão, aquilo ali arde e tudo mais, mas depois que faz o curativo, a pessoa já está mais tranquilizada. Fez o curativo, fez as coisas ali, a pessoa já abaixa o nível, né, de grito, de dor, né, de ficar se remexendo ali, e vai voltando a um estado mais tranquilo. Ou seja, ele conseguiu lidar com a dor que estava acontecendo com ele, por intermédio de uma prática da enfermagem, da medicina, né? Se você está sentindo as dores de uma gripe, por exemplo, o que você vai fazer? Vai tomar um remédio, vai tomar um chá, começa a fazer os profiláticos que cada um aqui da família tem, toma uma canja, alguma coisa do tipo, mas você já sabe o meio de lidar com aquilo ali, então rapidamente você vai começar esse processo para extinguir o que é a dor que você está sentindo, o mal-estar que está, né, te acompanhando por conta daquela doença. Agora, imagine se a gente está lidando com uma questão de saúde mental, uma questão psicológica. Como que a gente resolve isso? Se a gente não tem experiência, se a gente não tem com quem falar, se a gente se coloca numa posição em que a gente não sabe se deve ou não falar com alguém, se deve ou não expor essa situação para alguém. Olha o tanto de problema
né, eu já consegui pontuar rapidamente a respeito dessas questões, né, que são questões psicológicas. E aí, como é que fica isso? A mente entra, né, em declínio. A questão da automutilação, ela tem associação com alguns parâmetros de transtorno mental. Existem casos de pessoas que estão passando por situações depressivas que, né, fazem isso. Mas não é um caso direto que eu posso falar que toda pessoa depressiva faz isso, porque não é o caso, né? A automutilação é uma forma de transferir a dor de um lugar para o outro, né? Você está sentindo uma dor psicológica e aí você tenta transferir ela para o meio físico como forma de lidar com aquela dor. Então é uma questão de transferência, né? Tá ligado a outros aspectos também, né? Que a pessoa que se automutila, ela não tem um sentido tão apurado de preservação do corpo, né? Preservação do físico como um todo, né? Próximo ali, volta. Uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Pasmem, senhores e senhoras, né? Que se a gente for fazer um parâmetro entre homens e mulheres na sociedade, né, que tentaram ou que cometeram suicídio, a incidência de suicídio na camada masculina é maior, mas a incidência de tentativa de suicídio no feminino é maior. Agora vamos lá. Vamos tentar entender por que disso. Geralmente, quando o homem decide fazer alguma coisa, o que que acontece? É muito difícil tirar essa ideia da cabeça, não é? Quando o homem quer fazer alguma coisa, quando ele busca algo, é uma ideia que ele fundamenta e que ele segue até o fim, né? Então, ele vai tentar fazer isso de uma forma que ele concretize aquilo que ele está objetivando. Já, né, no aspecto feminino, vamos lá. Como que a mulher lida com essa questão do suicídio? Como que ela vai fazer? Por questão, por exemplo, de algumas formas, ela vai precisar de um uso de força, né? Então, questão de força biologicamente, né? O biotipo masculino desenvolve muito mais a musculatura do que a mulher, né? E aí a mulher vai buscar outras formas de fazer isso. Então, ela vai buscar, por exemplo, um edifício, ela vai buscar uma via muito movimentada de trânsito, aí às vezes, né, a percepção é muito drástica acerca da morte, de como vai ser após morte, né? Então ela vai buscar um meio de fazer isso que tipo, não danifique muito o corpo, existe ainda um resquício, né, de preservação, né, física. Então a incidência feminina, né, de tentativa de suicídio é muito grande por isso, porque não obtém geralmente um efeito imediato na primeira vez. Então vai tentar às vezes uma segunda ou uma terceira. Já o masculino, a incidência de suicídio na primeira tentativa é maior. Já faz uma vez e pronto, acaba, tá? Hum. Foi até um ponto que eu coloquei ali. E é uma coisa que, assim, a gente vai ficando bom nas coisas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo experiência. Então, às vezes de primeira a pessoa não consegue, mas na segunda ou terceira tentativa ela já sabe melhor o que ela vai fazer, né? Já adquiriu uma certa experiência, então
a chance de conseguir numa segunda ou terceira tentativa é muito grande. A pergunta aí? Então vamos lá. Marli o que? Ventura? Vamos lá. Bom dia, psicólogo. Bom dia a todos. Tenho uma pergunta. Quando uma pessoa entra em choque após a perda, né, após uma perda, e depois diagnosticado com fobia, necessita de medicamento para sempre? Depende. Depende. A questão do uso do medicamento, ele é como se fosse, para nós psicólogos e psiquiatras, é como se fosse vocês enfermeiros. Entende? Porque a gente não tem um auxiliar dentro dessa área. Eu acho que nenhum de vocês viu um psicólogo atendendo com um auxiliar de psicólogo ao lado, igual o médico. O auxiliar do médico é o enfermeiro. Ele está ali para auxiliar os trabalhos que o médico vai fazer, correto? Então, dentro da área da psiquiatria e da psicologia, a gente não tem um auxiliar. O auxiliar, no caso do atendimento psiquiátrico, é o uso do remédio. E nós, psicólogos, como a gente não receita, né, a gente não tem essa competência médica para receitar medicamentos, que é, na minha percepção, né, aí é uma questão de visão pessoal, é um erro, né? Porque nós estudamos tanto farmacologia, né, quanto os princípios e sabemos, né, lidar muito com as questões psicológicas, coisa que dentro da área psiquiatra é muito metodológica, muito médica, né? Então, o que acontece? O uso do medicamento ele é um auxiliar, tá? E não faz mal você fazer um acompanhamento psiquiátrico e psicológico conjugado, os dois ao mesmo tempo, porque você está pegando duas vias que vão dar na mesma linha de chegada. Ou seja, você está tratando de forma física e biológica o problema e de forma mental também. Então, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de uso de medicamento conjugado à prática da psicologia e nem sempre esse medicamento vai ser para sempre. Existem casos que a pessoa usa por longos anos, existem casos que a pessoa usa por pouco tempo, varia de pessoa para pessoa. Essa questão de choque, né, após a perda, né, após uma perda, alguma coisa do tipo, né, e tem o diagnóstico de algum tipo de fobia, dentro da psicologia é abordado de forma prática para lidar com essa questão do que gerou essa fobia, ou o que nessa situação traumática, né, nesse choque, que a gente chama de trauma, né, fez com que a pessoa mudasse seu comportamento, sua forma de pensar. E como que ela processou essas informações? Um caso muito clássico dentro da psicologia, dentro da minha área, que é cognitivo-comportamental, é lidar com as questões a respeito do luto, né? Perda de uma pessoa, da família, um parente, um amigo, alguma coisa do tipo. Então, lidar com essas questões não são fáceis, né? Tem pessoa que processa mais rápido, tem outras que processam mais devagar. Existem, né, até nos tratamentos psicológicos, uma diferença muito grande de tempo de acompanhamento de cada pessoa. Então, existem casos que a pessoa fica o acompanhamento 3 meses, 4 meses, tem gente que fica 6 meses, 1 ano, para poder processar a questão do luto. Varia muito. Então, não dá para ter uma precisão nessa questão de se vai usar para sempre ou não e quanto tempo que vai ter de atendimento, né, acompanhamento psicológico ou não. Vai depender exclusivamente da pessoa que está sendo atendida ali, né, que está sendo olhada pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Sim, pode. Dentro da autopercepção, você faz uma avaliação de como que está a sua vida, né? Para facilitar para cada um de vocês, vocês colocam uma balança e vê, olha, minha vida está mais no positivo ou mais no negativo? Eu estou conseguindo lidar com essas questões ou não? Ou isso está persistindo na minha vida, né? Eu estou conseguindo lidar com os meus problemas de forma efetiva ou eu estou carregando essas coisas, né, ao longo da minha vida, não estou conseguindo resolver e a partir dessas situações estão desenrolando mais e mais problemas ou mais e mais situações. É daí que vem a busca própria, né, pelo psicólogo. Quando é para outra pessoa, é de forma orientativa. Você percebe que o outro, né, tá de forma diferente. É muito mais fácil essa,
Porque quando você olha para uma pessoa, você já tem um comportamento desenhado que ela tem. E aí, se ela muda esse comportamento de forma sutil ou drástica, né, você, como uma pessoa, né, que está ali como amigo ou colega, né, pode orientar a pessoa, olha, acho que deveria buscar um psicólogo para falar a respeito dessas situações, para lidar com esse tipo de problema, entendeu? Buscar uma ajuda profissional. Então, é dessa forma. Uhum. Hum. Sim. Todo mundo tem essa dúvida. Vamos fazer o seguinte: depois da palestra, no final da palestra, né, quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais a respeito, né, de como procurar um psicólogo, né, se eu devo levar, não devo e tal, a gente junta aqui, né, e aí eu esclareço com vocês, pode ser? Mais fácil? Porque senão a gente vai parar o tempo todo. Ok? Então vamos lá. Meus pêsames, tá, Marli? Eu vi aqui a sua mensagem. E aí a gente entra no final, né, nos finalmente aqui, que é como identificar e como ajudar, né, uma pessoa que está passando por um quadro ou de depressão ou que você tenha ciência que ela já tentou, que ela, né, tem pensamentos, né, ideações suicidas. A primeira coisa a ser notada, né, é a identificação. E aí a gente vai para uma área da psicologia que é a psicologia comportamental. O ser humano ele exibe através dos seus comportamentos aquilo que está na sua mente. Se a vida não está bem, o seu comportamento vai exibir isso. Se a vida está bem, o comportamento também exibe, né? A gente não consegue emular um comportamento que não está de acordo com as nossas questões mentais, os nossos pensamentos. A gente pode até tentar fazer diferente, mas de forma real a gente não consegue fazer tão bem quanto se de fato tivesse. Então, quando você está bem, você de fato consegue ter um comportamento de uma pessoa que está bem. Se você está mal, você vai ter um comportamento de pessoa que está se sentindo mal. Então, vamos lá. Primeira coisa ali, retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação de pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, e volatilidade, volatilidade e de iniciativa. Então, o que acontece? Dos aspectos é esse, né? A pessoa que está ali entrando nessa questão, né, da depressão, ela tem uma falta de energia, uma falta de iniciativa, né? Tem um cansaço, né? Começa a desenvolver um cansaço maior, né? Tem um retardo motor para fazer as coisas, né? Fica mais lento, e tudo mais. Tá? Pode passar. Outra coisa que é muito comum, né, principalmente na questão, né, da depressão, é a insônia ou sonolência. Ou a pessoa dorme muito, ou ela tem noites interrompidas de sono, ou falta de sono durante a noite. Dorme muito pouco, vai dormir, sei lá, 3 horas da manhã e acorda às 6, porque não sente sono. Então, pode ser uma questão aí associada à depressão. Humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. 3 coisinhas ali que são ingredientes assim
fatais, né, para essa questão da depressão. Autodesvalorização, olhar para si e não ver nada, né, não ver nada de bom, não ver nada de positivo, achar que não consegue, que não dá conta. Tristeza, quando ela está num grau muito elevado, você não consegue ver positividade, não consegue ver melhorias, né? Você se encontra numa situação tão profunda de tristeza que nada te alegra. Sentimento de culpa. Esse é um sentimento muito perigoso, porque ele se retroalimenta. A pessoa que sente culpa, ela vai injetando cada vez mais em si pensamentos acerca do que está fazendo ela sentir essa culpa, e isso só vai crescendo. É como se você estivesse jogando mais fermento na massa de bolo. Só vai crescendo mais e mais. Redução do interesse sexual, aí a gente já está falando, né, da parte mais adulta, tá? Dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, e taquicardia e sudorese. São duas questões ali, né, que é a parte digestiva e a dor no peito, né, que é acompanhada ali de taquicardia, e a sudorese. A sudorese está mais associada à questão da ansiedade, já as questões digestivas e de dor no peito podem estar associadas tanto à questão da depressão, né, no caso da digestiva e da dor no peito, quanto da ansiedade. A pessoa que também se sente ansiosa, ela tem uma incidência de taquicardia mais alta, né, porque está tão abarrotada ali os pensamentos, eles estão tão turvos, né, tem tanta turbidez de pensamento, que a pessoa começa a acelerar de fato. Isso vai para a sudorese, dá ataque cardíaco e geralmente ataca ali no estômago, né? Porque o estômago está precisando de alimentar, porque a pessoa às vezes fica sem alimentar, e aí dá essas questões de queixas digestivas ali. Né? Alguns de vocês já devem ter visto, pessoa muito ansiosa, muito correria, né, sentir dor no estômago. É um clássico. Tá? A questão da redução do interesse sexual é porque se a pessoa já não está se sentindo bem, como é que ela vai desenvolver uma prática de prazer ali, né? Uma prática prazerosa que seria a atividade sexual. Ela não vai buscar isso, tá? Pode passar. A questão do apetite, ela tem dois expoentes. O expoente, né, de aumento e da diminuição. A pessoa pode ou descontar na comida como forma de tentar obter algum tipo de prazer, porque serotonina e dopamina vêm através disso também. Né? Quando a gente se alimenta, a gente produz esses neurotransmissores, que são responsáveis pela sensação de bem-estar e de prazer. E pessoas que optam por não comer quando estão passando por uma situação complicada, né? Perde o apetite. Então, são dois expoentes associados à alimentação que são muito grandes. E aí, com a questão do aumento, né, do apetite, geralmente as pessoas, quando vão enfrentar algum problema utilizando a alimentação, o que elas fazem? Elas correm para doce, correm para hambúrguer, pizza e tal, que é o quê? Carboidrato, gordura para caramba, né? No caso dos doces, é açúcar demais, né? E aí a gente tem um outro problema associado, que é o distúrbio alimentar. No caso, uma pessoa que tem distúrbio alimentar nesse sentido, né, para lidar com questões, né, problemáticas do dia a dia, ela está buscando um meio rápido de se sentir melhor. Não estou me sentindo bem, eu vou entupir de doce. Não estou me sentindo bem, eu vou pedir uma comida que eu gosto bastante aqui, uma pizza, um hambúrguer e tal. E geralmente a gente sabe aqui, né? Não vamos ser hipócrita ninguém. Quando está se sentindo mal, mulheres aí, vamos lá, fala para mim, o que vocês gostam de comer quando não está se sentindo legal? Beleza, agora vamos lá. Quanto chocolate que é? É uma barrinha desse tamanhozinho assim? É uma caixa, é uma barra gigante, né? Ninguém pega uma barrinha pequena, né? Pega uma grandona e detona ela. É o que eu falo, nem come direito, né? Engole o negócio. Entendeu? Ah, mas não tá, nunca, jamais. Já nós homens, a gente tem propensão, assim, né? A maioria de nós tem propensão mais à salgada, né? Então aí vai pro churrasco, né? Que aí é carboidrato junto, que vai, né? Nessas questões aí, que no churrasco você não vai comer só carne, né? Tem uma cervejinha, ou então tem um pãozinho de alho ali, aí o pãozinho de alho vai com força. Aí para quem não bebe,
taco a Coca-Cola, que é açúcar com vontade, né? E aí o pau vai quebrando. Então, o que acontece? Uma forma de lidar. E é prazeroso, gente. Quem não sente prazer comendo uma boa comida, né? Quem não se sente bem quando você senta num lugar para almoçar ou coisa do tipo, e aí você chega lá para poder pegar a comida, pô, tem aquela comida gostosa, cheirosa, pô, não tem um aqui que vai falar para mim, não gosto de fazer isso. Claro, todo mundo gosta. Vamos lá. E aí o seguinte, né? Fechando aí com o último slide, o que está acontecendo é que, fazendo essa identificação, né, muitas pessoas não conseguem, tipo assim, pô, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu vi o cara fazendo isso, eu vi esse comportamento da mulher, do meu amigo, da minha amiga, né? E o que eu faço? Eu falo com ele, eu falo com ele para procurar um profissional, eu escuto ele primeiro, depois falo isso, eu falo antes, falo depois, como é que eu faço isso? A primeira coisa, né, vocês como principal via de acesso, né, nós psicólogos, a gente está ali na clínica, né, a gente está no dia a dia, às vezes a gente tem contato com vocês igual aqui numa palestra, né, às vezes a gente conhece um ou outro, mas a gente não consegue conhecer todo mundo. Então a principal via de acesso é vocês. Através dessa difusão de conhecimento, né, vocês conseguem ter agora um jogo de cintura maior, né, saber identificar esses comportamentos e começar a fazer a percepção. Será que a pessoa está passando por uma situação mais complicada? E aí estender a mão. Não é errado, gente. Tanto é que o tema, né, o subtema ali do Setembro Amarelo é tamo junto, estender a mão, você não está sozinho, tal, procura ajuda, fale, entendeu? Todas essas temáticas, elas são o quê? De aproximação com a pessoa, de dar abertura para a pessoa falar e de vocês também, de ter abertura para falar com as pessoas, quando perceber alguma coisa desse tipo. Porque é através dessa abertura que você vai gerar ali, né, desse diálogo que você vai gerar com a pessoa, aí você pode encaminhar, por exemplo, para um profissional, né, falar com a pessoa para buscar uma ajuda profissional. No caso, também existe a possibilidade de você conseguir lidar com a questão ali de forma rápida. Às vezes a pessoa está iniciando ainda um pensamento, né, mais ansioso, ou está assim, começando a achar que, né, eu não me sinto muito bem, não consigo fazer as coisas e tal, e você consegue lidar com essa questão também através de um diálogo simples, né, um diálogo de dia a dia. Quando vai para uma questão maior, aí, né, precisa da ajuda profissional. Mas o primeiro diálogo é muito importante para tirar o estigma da pessoa, né, tirar da cabeça da pessoa de que ela não pode falar sobre o assunto. Então é muito importante isso. Também a gente tem, né, o contato do Centro de Valorização à Vida, né, tem o site e tem o telefone, que é 188, né, que é um número gratuito. Né? Aí, se a pessoa tem mais dificuldade assim de ir diretamente, né, existe essa possibilidade de um contato remoto, né, para pelo menos fazer a primeira impressão ali, né, ter a primeira linha de diálogo, beleza? Então, uhum. Uhum. Vamos lá. Desmistificando isso fácil, é o seguinte. Não existe tempo correto e não existe tempo errado. O que a gente fala é o seguinte: quanto mais cedo se percebe uma situação, mais cedo se percebe um problema, mais fácil fica de resolver. Né? No caso aqui, sobre essa questão, né, de falar com vocês e tal e tudo mais, é exatamente para isso. Porque vocês têm contato com seus amigos, eu não tenho contato com eles, por exemplo, eles não estão aqui na escola, eles não estão nesse momento aqui, eles não fazem parte desse momento que está aqui. Não dá para saber se eles foram a outra palestra ou têm um contato com o tema. Então, através do conhecimento que está sendo passado para vocês, o primeiro contato de vocês é essencial. E é a partir dele que desenrola o resto. Então, perceber essa situação é o primeiro passo. Então, identificar.
O segundo passo é ter contato com essa pessoa. E o terceiro é o encaminhamento. Então você precisa identificar, fazer o contato e depois encaminhar. Então, quanto mais cedo você percebe uma situação, mais fácil fica lidar. Quanto mais cedo a gente começa a agir sobre um problema, mais fácil e mais rápido fica de lidar com o problema. Uhum. Sim, tem outros que não pedem. É. Uhum. Falei sobre isso mais cedo, né, no slide ali, sobre essa questão no Sudeste que é expoente. Uhum. Isso. A parte mais engraçada da questão da depressão é que é o seguinte, o consenso geral que existe a respeito dela é que a pessoa depressiva é a pessoa que tem uma tristeza profunda. Não é isso. Tem gente que, a gente sabe aí, você já deve ter visto, casos dentro, por exemplo, da área artística. Cantores, né, ator, atriz, que comete suicídio, né, ou tem depressão. E você fala assim, gente, como é que essa pessoa tem depressão? Ela tem tudo que ela poderia querer. Tem uma casa boa, tem dinheiro, tem carro, tem família, tem tudo. Como é que ela tem depressão? Entende? Questão de autopercepção. Sim. Mas essa que é a questão. Vamos lá, vamos pegar a sua situação, se você me permitir, tá? É, vocês conseguem perceber, né, que o que eu falei no início, com a questão de uso de substâncias, né, alcoolismo, no caso do uso do álcool. A questão do apetite entrou em vigor também. A percepção, a autopercepção, a autoimagem, a forma como você vê, a forma como você observa que você é. Tudo isso desenha quadros, né? São sintomas, digamos assim, de uma pessoa que está iniciando um processo que pode encaminhar para uma depressão. Formas de lidar, tentativas de sair dessa situação, a busca que a pessoa faz. E aí, vamos lá. Quando é que eu entro com o tratamento psiquiátrico? Quando é que eu entro com o tratamento psicológico? Vamos pensar no seu caso e aí você me responde. Se você tivesse percebido logo no início, né, tudo que estaria por vir na sua vida que você vivenciou, você teria procurado o psicólogo e o psiquiatra antes ou teria deixado passar e entende? É isso que eu falo. A questão de
Mas aí que tá, você teve essa chave, essa virada. Pô, peraí, eu vou fazer isso e como é que vai ficar a pessoa que vai me achar? E tipo assim, né, você sabia quem que ia te achar, entendeu? Então é o seguinte, esse tipo de percepção, esse tipo de virada, não acontece com todo mundo, entende? Essa que é a grande questão. Então, por que que a gente fala que quanto mais cedo, melhor? Porque lidar com a situação quando ela está no início é muito mais fácil. Uma coisa que nós brasileiros a gente não está acostumado, né? Os homens vão saber do que eu estou falando muito mais do que as mulheres até, né? Quem de vocês aí leva rotineiramente a moto ou o carro para fazer revisão? Constantemente. Por que que vocês levam para fazer revisão? Fala para mim. Só segurança? Não, sim, mas é só por questão de segurança? Vamos lá. O que que é melhor? Você esperar alguma coisa no carro dar problema e ter que trocar a peça toda? Ou você identificar o problema antes, mais cedo, numa revisão, e aí já fazer o que é preciso depois? Gente, uma peça de carro, dependendo do que for, caramba, quem já teve uma junta aí queimada de motor sabe o que que eu tô falando. Exatamente. Então, essa que é a questão, entendeu? O tratamento preventivo, digamos assim, é o tratamento mais precoce. Quanto mais cedo identificado, mais fácil de lidar, entendeu? Hoje, a gente tem como exemplo, dentro dessa área psicológica, né, a questão, por exemplo, que está muito em voga, né, que é a questão do TEA, transtorno do espectro autista, né? Saindo um pouco do tema aqui, já que a gente já finalizou a apresentação, né, do slide. O TEA hoje é um assunto muito discutido, muito difundido, e a identificação dele está sendo muito, né, feita precocemente, porque quanto mais rápido identificado, mais rápido inicia o acompanhamento psicológico, mais chances de desenvolvimento, né, com a criança, né, ser um adulto posteriormente, você vai ter para ela se tornar uma pessoa funcional dentro da sociedade. Se você não faz esse acompanhamento, essa criança não consegue se desenvolver e mais tarde vai ter uma dificuldade maior em lidar com as questões. Então, faz a identificação o quanto antes para já entrar com acompanhamento psicológico, né? Aí já tem as abordagens que são feitas dentro da psicologia, o uso de técnicas e por aí vai. Já faz um aba com a criança, né? Mas isso é importante, sério mesmo, importante demais. Exatamente. Então, pegando esse gancho seu aí, é importante ter essa abertura, tá? De, tipo assim, não ter medo de falar e não se culpando ou se inferiorizando. Chega e fala o que está acontecendo, não tem. Gente, dentro da nossa área a gente não tem problema nenhum, a gente fala de tudo dentro do consultório. Vai lá. Não é uma pergunta, né? Tem muita gente que chega e fala. E tem muita gente que fala isso antes, né? Não vou chegar lá e não vou falar nada. E aí chega lá, é o primeiro a falar tudo. Primeiro ele, depois eu te puxo. Pode ir. Sim.
Uhum. É, introjetou em você uma coisa que era dele, né? Isso é clássico também. Pega lá no fundo lá. Você acha que eu te esqueci? Uhum. É um comportamento associado a um trauma que você teve e a forma de lidar com a situação traumática é desenvolver um comportamento análogo a ela e de defesa àquela situação. É, eu falo análogo porque você tentou combater a agressão com agressão. Então é análogo. E é de defesa porque alguém fez algo com você que tem um gatilho no seu trauma. E aí a forma de fazer isso é se defendendo dele. Então é análogo de defesa.
Abuso de substância, novamente, questão, né, da autopercepção, a forma como se vê, dificuldade de comunicação, aí entra naquela questão da banalização da comunicação, novamente, entendeu? A diminuição do contato social, né, por conta da quantidade de trabalho, a quantidade de atividade que tem que fazer, chega em casa muito cansado, quando dormir, para no outro dia trabalhar e tal. Tudo somado de novo, mesma questão. Na verdade, acho que o termo correto não seria esse, tá? Me permite fazer uma correção. Não é que ela não enxerga. A questão que ela tá, né, que ela levantou aqui e que foi pedido para fazer uma explanação é quando que entra, quando que não entra. Qual a melhor hora de entrar com esse tipo de acompanhamento e tratamento. Então, assim, a visão ela tem. A questão é levo agora ou espero? E aí é o que eu falei. Quanto mais cedo, melhor para lidar com a questão. Uhum, uhum. O conflito de eras, né? O conflito de gerações, isso aí a gente vai ver pro resto da vida na sociedade. Né? Vamos lá, né? Existem duas percepções, né, de geração. A geração mais nova olha para a geração mais velha e fala: Meu Deus, que vergonha, né? Não quero ser assim. Né? E aí é quem está na geração, né, acima aí responde para mim. Quando você olhava para os seus pais, você olhava da mesma forma. Você olhava para os seus pais e falava assim, cara, não vou ser igual ao meu pai. Tem vergonha desse tipo de comportamento que o meu pai ou que a minha mãe tem. Não vou fazer assim, vou fazer diferente. Né? E aí a gente faz igual aquela música clássica, né, da Elis, né? Ainda somos os mesmos como os nossos pais. Por quê? Você vai lá, envelhece, né? Na sua juventude, você é totalmente diferente, você faz as coisas, tem aquela questão da descoberta, da rebeldia, e à medida que você vai ficando mais velho, você vai fazendo o quê? Você vai adquirindo conhecimento, vai olhando para trás, vai falando, cara, eu dei uns passos meio louco na minha vida, eu fiz umas coisas que hoje eu não faria. E aí você começa a voltar os olhos ao quê? Ao comportamento muito parecido que os seus pais tinham, mais retraído, mais centrado, né? Um pouco mais reflexivo e tal e tudo mais. E aí você tenta passar toda essa carga de conhecimento que você tem para o seu filho. Porém, seu filho é de uma geração mais nova. Ele ainda não entende essas coisas que você viveu, ele não tem essa visão, porque ele não tem essa experiência, não tem esse tempo de vida. E aí ele vai fazer exatamente o que você fazia também, vai desafiar limites, vai se colocar em situações, né, que você julga de risco, mas que você também fez coisas do mesmo jeito. Então, a sociedade ela vive num ciclo, né, de briga eterna entre as duas gerações. E, no caso, a percepção que a geração mais velha tem é olhar para a geração mais nova e falar: meu Deus, essa geração está perdida. Essa geração não vai dar em nada, né? E aí você pensa, seu pai olhava para a sua geração e falava: pô, sua geração está perdida, né? Então, assim, existe sempre esse conflito, né? Isso aí a gente pode olhar e voltar no tempo desde da era de Platão e Aristóteles, né? A sociedade falava que Platão, né, o Platão, Aristóteles, né, Sócrates também, estava corrompendo a sociedade, né? Sendo que, graças às questões levantadas pela filosofia, nós tivemos grandes avanços, né, da sociedade por conta, né, desse desafio que era feito, né, a ordem que se tinha das coisas, né?
Então, eles foram acusados de corromper a sociedade. E em seus momentos, né, eles olhavam para a nova geração e falavam assim: gente, essa geração está perdendo tempo. Né? Se a gente pegar os relatos filosóficos, né, de Aristóteles, Sócrates, a gente vai ver isso. Né? Eles falando que a nova geração perde muito tempo. A nova geração está fadada ao desastre. E aí as próximas gerações foram evoluindo, e as próximas evoluindo, e as próximas evoluindo. Por quê? Em determinado momento, a geração mais antiga, ela para de avançar. Porque ela chega num ponto que ela fala, olha, aqui é o confortável, aqui é o ponto ótimo. E aí a próxima geração fala o quê? Não, dá para avançar um pouquinho mais, dá para mudar, dá para melhorar. E aí as gerações vão avançando. Avanço tecnológico é isso, gente. Quem aí for bem mais, né, tá aí na casa dos 40, 50, vai lembrar de uma máquina chamada máquina de datilografar. Alguém sabe o que é curso de datilografia aqui? E aí, vamos lá, quem fez curso de datilografia para mexer com o teclado é uma maravilha, né? Que é rapidaço. Agora, vamos lá. E para mexer com o computador em si? Porque mexer no teclado é fácil, é jogo rápido para quem tem datilografia. Digitar um texto, ó, uma maravilha. Agora, e mexer com o computador? Aí é um negócio mais complicado, né? Aí tem uns negócios ali meio estranhos e tal, né? Existe uma dificuldade. Aí a geração mais nova, vamos colocar assim, a minha geração, que é a casa dos 30, né? Eu tenho 31, pega o computador e vira do avesso. A geração mais nova que a minha, que eu já sou de uma geração que, tipo assim, tá. A geração geralmente aí tem um gap de 10 anos, 12 anos por aí, uma média de 10 a gente faz um cálculo de 10 a 15 anos entre uma geração e outra. Então, a geração abaixo da minha, duas abaixo da minha, quem está aí com 10 anos de idade, a pessoa já mexe no celular virando de cabeça para baixo ali o celular. E eu não sei fazer metade do que essa galera faz. Gente, mexer TikTok, esses trem, fazer vídeo, como a pessoa faz mil e uma coisas no celular, eu falo assim, Jesus amado, eu não sabia que o meu celular fazia isso. Entendeu? Mas ué. Gente, é questão de geração. A minha geração nasceu com computador de casa, praticamente. Tipo assim, eu sou de 92, então ali a gente já tinha a abertura econômica do país, né, o capital externo, o produto, tudo mais. O pau estava quebrando no país, né? A gente já tinha a Constituição de 88 e o negócio estava correndo. Então o computador chegou rápido ali na virada dos anos 2000, chegou rápido na casa das pessoas. Então eu aprendi a mexer com esse trem rapidaço. Agora, vamos lá. Quando é que o celular chegou na minha vida? Pasmem, quem é mais novo aí, eu tive celular que tinha antena e a bateria era removível, fácil. Você tirava ela assim de trás, entendeu? Aqueles Nokia que a gente chama de Nokia tijolão, real, o verdadeiro, com anteninha. Não é o 3310 que nem a anteninha tinha, não. O meu tinha aquela anteninha e tinha. Isso, tinha um que abria, tinha um que a anteninha você puxava para cima. Você lembra dessa aí, vem não? É. Cara, quando eu vi pela primeira vez um smartphone, eu falei assim, gente, isso aí é o futuro, ué. Não tem teclado. Gente, como é que vocês digitavam uma mensagem? Vamos ver se vocês lembram. Tinha que apertar o três vezes, quatro vezes para sair a letra que você queria. Aí, três vezes aqui, cinco vezes aqui. Tarará. É um cansaço absurdo para fazer aquilo. Hoje você tem um teclado tocando ali rapidaço. Entendeu? Então, assim, são avanços, não tem jeito. Então, sempre vai ter uma diferença entre a nova geração e a antiga geração, sempre vai ter essas discussões entre um e a outra. Não é nada normal, não.
Uhum. É. Meu pai costuma falar, né, eu gosto de citar muito meu pai, que eu considero ele uma pessoa muito sábia, né? Meu pai costuma falar que na vida, ao longo da caminhada da vida, a gente sempre anda com dois sacos nas costas, né? Um deles é furado e o outro não, o outro é bem costurado. Nesse saco que é furado, né, a gente vai jogando as coisas ruins, palavras negativas, a gente pega as situações da vida que são, né, depreciativas para nós e vai jogando nisso aí. Porque à medida que a gente vai caminhando, isso vai ficando pelo caminho, isso vai ficando para trás, né? E no que é bem costurado, a gente vai colocando tudo aquilo que é bom para nós, né? As palavras de elogio, os bons amigos que a gente vai fazendo pela vida, né? As situações da nossa vida que servem, né? De melhoria, de progresso, de evolução, a gente vai colocando tudo nisso aí. Por quê? No final da caminhada, isso vira, né, o nosso prêmio. A gente olha para trás e fala: olha, tive uma boa vida, tive bons amigos, passei por diversas coisas, mas olha o tanto que eu consegui até aqui. Então, essa metáfora dele eu gosto bastante. Áquila colocou ali: qual a importância do Setembro Amarelo na conscientização sobre saúde mental? Áquila, a questão é a seguinte: quanto mais a gente fala sobre saúde mental, menos preconceito as pessoas vão tendo com, né, o profissional da área, que é o psicólogo e o psiquiatra, e mais cedo a gente consegue lidar com questões a respeito disso. Dentro do Setembro Amarelo, quando a gente está falando, né, da questão do suicídio, é ajudar a prevenir os casos, né, diminuir e prevenir os casos, e também a identificação de potenciais outros quadros de saúde mental, como, por exemplo, depressão, ansiedade, que podem levar também à questão do suicídio. Não quer dizer que a pessoa ansiosa ou depressiva vai sempre fazer isso, mas ajuda a ter essa percepção o quanto antes, né? Tendo essa percepção, a gente consegue agir e resolver a situação o mais rápido possível. Beleza? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Tá lá. Fica à vontade. Não, pode ter. Assim, eu tenho tempo, não sei o pessoal aqui. Como é que tá o tempo aí? Tá tranquilo? Como é que tá o tempo aí? Tá de boa? Não, pode mete bala, filho. Aproveita, pode perguntar à vontade. Eu já não gosto de falar, né?
Então, igual, né, eu estou falando aqui a todo momento na palestra, né, esse momento ele serve muito para isso, né, ajuda a identificar esses casos e, no caso, a pessoa que às vezes tem uma situação ou quer falar a respeito, ela tem essa abertura, tá? Se você quiser procurar agora, assim que a gente terminar aqui, eu vou ter, né, o maior prazer, né, de fazer um atendimento com você, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? A gente conversa, você fala, pode ficar à vontade. A gente fala isso sempre no consultório, né? Que o espaço de atendimento psicológico não é nosso do psicólogo, é da pessoa que está sendo atendida. Então, se você se sentir vontade de chorar, chora, coloca para fora. O importante é você falar a respeito e externar aquilo que você está sentindo. Quanto mais para fora você coloca a situação, mais fácil fica depois, né? Tirando essa turbidez toda que você tem no seu pensamento, né, de tantas questões que você está passando, né? Tranquilizar para poder pensar de forma mais eficaz, mais efetiva e conseguir dar ações, tá? Com nós, né, psicólogos, né, dentro da prática clínica, a gente sempre faz isso, deixa a pessoa relatar, falar, colocar tudo para fora e depois a gente vai fazendo as pontuações. Assim que eu terminar, tá, a gente conversa, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas fica à vontade, sinta-se à vontade e eu fico muito feliz de ter possibilitado esse caminho de, né, essa via de acesso, essa facilidade para você falar sobre a situação da sua vida, tá bom? Para mim assim, né, é ótimo, porque dentro da prática, né, da minha profissão, conseguir fazer isso é algo às vezes muito difícil, né, gerar essa abertura. Sim, sim, sim. Hoje em dia, graças a Deus, né, com a questão dos convênios, né, dos planos de saúde mais acessíveis, né, tá tendo. Uhum. Que fazem esse tipo de acolhimento e mas o projeto em si é mais diversificado. Ele atende vários casos, não tem um caso específico. Eu não tenho conhecimento se existe algum grupo, né, no Vale do Aço a respeito dessa questão, tá? Mas digamos assim, né, de forma prática, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista psicológico, existem maneiras de lidar com esse tipo de questão, igual a sua, dela e tal, tá? É abuso físico, mas tem o psicológico também. Deixa eu só pegar ali, gente, que rolou mais uma pergunta ali. É, É possível ter depressão e apresentar outros sintomas além dos que acontecem, além dos que conhecem ou acho que conhecemos, né? E, e o que as pessoas atribuem à depressão? Sim, é perfeitamente plausível. A depressão, ela tem os sintomas que a gente chama de sintomas clássicos, né? E eu já apresentei para vocês aqui hoje no slide. Mas existem os sintomas que a gente chama de atípicos, né? Ou casos atípicos, que é quando a pessoa ela tem depressão, mas os tipos de sintomas que ela apresenta, né, ou no caso, os tipos de comportamento que ela tem, né, são diferentes dos casos clássicos, né? Mas é essa questão, é de variar de pessoa para pessoa. Não existe uma receita de bolo para psicologia. Cada pessoa é uma pessoa. Você é uma pessoa, nasceu num lugar, foi criado de uma forma, né?
dentro de uma geração, dentro de uma série de costumes e crenças, ela é outra pessoa, criada em outra família, de outra forma, costumes e crenças diferentes. Então, o atendimento de cada um é de um jeito. Então, até mesmo nessa questão da depressão, cada um tem sintomas que desenvolve, outros que não, e tem os casos atípicos também, que não tem nenhuma previsão clássica, né, dentro do que é considerado sintomas clássicos, mas mesmo assim tem a depressão. Ok? Ok. Mas eu gosto disso, eu fico meio preocupado com o horário, por isso que eu tô olhando para eles direto para ver, gente, como é que tá o horário? Tá beleza? Tá? Pode ir? Hum. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho de cada área da psicologia e aí vocês vão vendo como é que cada psicólogo é. Vou começar pela minha. Eu sou psicólogo, trabalho com uma abordagem que é chamada de TCC, né? Chamada Terapia Cognitivo Comportamental. E aí a gente tem dentro do nome dessa dessa terapia, né, dessa abordagem da psicologia, dois termos que acompanham toda a nossa prática. O termo cognitivo e o termo comportamental. Cognição, pensamento, mente, ou seja, eventos mentais, aquilo que a pessoa pensa, a forma como ela processa as informações, a forma como ela lida com as informações, como que isso chega para ela e como que isso sai dela. Comportamental, exibição ativa em forma de ação de tudo aquilo que está dentro da carga de pensamentos e ideias da pessoa. Vai de todos os sistemas, começa no sistema de crenças até chegar nas ações. A gente trabalha com análise de situações, problemas. Eu costumo carinhosamente dar o nome para quem é psicólogo dentro dessa área de bombeiro, que a gente chega para apagar fogo, né? Porque toda pessoa que procura TCC, ela tem um problema para resolver. E é um problema atual, não é um problema do passado. Saindo da minha área e comunicando já com esse termo passado, a gente tem o psicanalista, né? O pessoal chama de analista somente às vezes, né? O psicanalista, ele trabalha com geralmente dois expoentes muito grandes, né, que são um deles é considerado o pai da psicologia e o outro é o discípulo direto, digamos assim, que é alguém já ouviu falar aí de algum desses dois, provavelmente, que é Freud e Lacan, né? Então, é a psicologia freudiana e a psicologia lacaniana. E aí vai trabalhar com a pessoa, né? A pessoa em perspectiva. Aí vai fazer um retrospecto da vida da pessoa desde a infância para poder ver como que foi todo esse desenvolvimento, como ela lida com a família, qual que é a visão que ela tem a respeito de si, da família, de cada membro. Então, é uma psicologia mais investigativa no ponto de vista de trazer para a pessoa maior conhecimento sobre si, um autoconhecimento maior e uma reflexão a respeito de eventos que aconteceram ao longo da sua vida e que impacta na pessoa que você é hoje. O que a gente fala na psicologia é que você é um produto de tudo aquilo que você vive ao longo da sua vida. Você vai carregando isso, né, e vai modificando, essas coisas vão evoluindo à medida que você vai envelhecendo e adquirindo experiência. Então, é utilizada muito a questão de lembrar de eventos do passado, reviver memórias e tal, né, em algumas práticas é feita, né, a questão até de... hoje não muito, mas ainda tem alguns psicólogos que fazem, né, como se fosse uma certa hipnose, né, para induzir a pessoa a lembrar de uma coisa muito antiga, né, ou então fazer um tipo de regressão, né, voltar para uma questão bem lá atrás. Não é dentro da minha área, mas é uma prática que também é desenvolvida. Além disso, a gente tem outras abordagens, por exemplo, a humanista, né? A psicologia humanista, ela vai tentar trabalhar essas questões de um ponto de vista mais humanizado, né? Então, ela lida com questões de convivência da pessoa, práticas mesmo, né, relacionadas também ao dia a dia, também ao passado, mas introjetada também.
Tem a psicologia clássica behaviorista, que é a comportamental, de onde deriva a cognitiva comportamental, né, que aí é mais analista do comportamento humano. Né? É uma área também que comunica muito comigo e que também eu faço parte dela. Aí a gente vai analisar gesticulação, as palavras que utiliza, a forma como processa as informações e como exibe elas no comportamento. Né? Se levanta a sobrancelha, se não levanta a sobrancelha, se sorri, se não sorri, dilatação da pupila, movimento das mãos, movimento das pernas, isso tudo é análise do comportamento. E aí, dentro dessa parte da prática do comportamentalismo, né, que é a tradução de behaviorismo, a gente também tem a prática de ensinar as pessoas a fazer as coisas. É basicamente como se fosse um adestramento de cães. Né? Você literalmente ensina a pessoa a mudar um comportamento que a gente chama de comportamento disfuncional. Por exemplo, pessoa que deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí a gente faz um trabalho de reeducação nesse sentido para a pessoa não exibir mais esse comportamento. Aí ela para de exibir esse comportamento. Algumas pessoas, né, têm o costume de olhar para isso e chamar, né, de adestramento, mas de certa forma é. Beleza. Então, dentro das práticas da psicologia, né, são diversas abordagens, várias formas de lidar com a situação, beleza? Ô, gente, eu acho que por hoje é só, né, porque o pessoal está com o tempo avançado ali, tá bom? Deixei meu número com vocês já, não já? Aí, se alguém quiser procurar mais a fundo, que eu atendo acho que é 2 ruas atrás aqui, é onde fica a clínica onde eu trabalho, né? Fica próximo aqui do Colminas. Né? Se alguém quiser fazer um atendimento, alguma coisa assim, né? A clínica onde eu trabalho atende praticamente todos os planos que a gente tem aqui na região. Pode ficar à vontade também, tem o telefone lá, vocês conseguem entrar em contato, tá? Obrigado. Não, se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente já conseguiu um dia, cara. Nossa, tá doido. Aquilo ali já valeu a pena. Aquele momento ali já valeu o dia inteiro.